Bom dia, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, na Casa do Caminho Simão Pedro, para mais um domingo no estudo do Evangelho em Casa. Hoje nós falaremos desse capítulo aí, 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E, dando continuidade ao estudo do Evangelho, precisamente no capítulo 24, nós falaremos basicamente da candeia sob alqueire. Por que Jesus falava por parábolas? E nós queremos inicialmente fazer uma prece, pedindo que o Mestre Jesus possa nos envolver com as boas energias, enviar os seus prepostos da espiritualidade maior, que coordenam esse trabalho dos estudos de Evangelho, tão necessário neste momento de dificuldades pelos quais passa o nosso planeta. Uma transição que já se iniciou há tempos e que vai progredir, que nós possamos, Mestre querido, nos momentos que fomos colocados à prova, termos a certeza de que Tu estás através dos benfeitores espirituais que sempre nos acompanham no nosso dia a dia, estar ali do nosso lado, nos amparando, nos dando as energias que necessitamos, o encorajamento, através dos teus ensinamentos do Evangelho. Que tu possas permanecer nesta manhã conosco, permitindo que todos os benfeitores espirituais, os mentores e orientadores da nossa casa, do caminho Simão Pedro, possam neste instante nos intuir, estar conosco, nessa discussão sobre o tema desta manhã. Que tu possas ficar entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, então, como a gente falava, dando continuidade no nosso estudo do Evangelho, nós vamos tratar do capítulo 24, Não ponhas a candeia sob o alqueire, e especificamente ver o que significa cada um desses elementos. No próximo slide, nós iremos ver o seguinte. Estaremos vendo aqui o significado de cada uma dessas partes que compõem essa nossa parábola. A parábola eram pequenas histórias contextualizadas que Jesus se utilizava para falar de uma forma mais direta aqueles homens do seu tempo que eram, como nós ainda somos, crianças espirituais, só que mais crianças ainda, eram bebês espirituais, de uma certa forma. Então, quando ele coloca aqui, não coloqueis a candeia sob alqueire, precisamos analisar o que significa cada uma dessas coisas. Aqui nós trouxemos duas imagens, a imagem da candeia. A candeia era como se fosse um sistema de iluminação, um candeeiro ou uma lamparina, daquelas bem antigas. E você vê aí que é uma lamparina de barro, e que ela é composta de um recipiente onde você coloca o óleo e de um pavio que, sugando esse óleo, e você ignitando, ou seja, colocando fogo ali, ele proporciona a iluminação, tá certo? E o alqueire era esse vasilhame. O alqueire, na realidade, era o quê? Era no sentido original bíblico, ele era uma cesta para medir grãos. Mas no caso específico dos templos, dos locais de residência, isso aí também era um recipiente para colocar o óleo dentro. Então, quando você não estava com a candeia em utilização, você colocava o alqueire, que era esse depósito do óleo, em cima dela para guardar. Então, ela ficava sobre a candeia. Então, o que Jesus nos alerta nessa passagem, de não coloqueis a candeia sobre o alqueire, é se a candeia estiver acesa, ou seja, com óleo ali dentro, e nós colocarmos a candeia, o que vai acontecer? Se nós colocarmos sobre o alqueire, ela poderá até apagar. E, no caso aqui, essa iluminação vai representar o que para nós? É o que a gente vai ver nos slides seguintes aí.
Então, no próximo slide, nós vamos iniciar aqui trazendo, né, nós vamos avaliar hoje os itens de 1 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esses dois primeiros dele é uma passagem do Evangelho de Jesus, trazidos por Mateus, lá no capítulo 5, versículo 15, e um segundo extrato de lá do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, trazido por Lucas, do capítulo 8, versículos 16 e 17. E se diz o seguinte, no número 1, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, a candeia, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E Lucas coloca, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então aqui, o termo alqueire citado, como a gente já falou na Bíblia, no sentido geral, representaria aquela cesta para medir grãos, ou como a gente viu, o depósito para colocar o óleo. Então, a passagem bíblica fala em acender a candeia sobre o alqueire, que simbolicamente representa para o que para a gente? Ocultar a luz. Então, a candeia, ela simbolizaria para a gente os instrumentos de iluminação do nosso ser, cuja chama, né, é alimentada pelo óleo que abastece. E tem o objetivo de afastar a escuridão, ou seja, as trevas, no caso, o nosso desconhecimento, ou a nossa ignorância, o fato de nós não sabermos, né, que reina em torno de nós. Então, quando ele coloca para a gente que a candeia vai ser colocada sob o alqueire, mesmo que ele não a tampone totalmente, ele vai limitar a luz. Então, a nossa luz interior, representada aqui pelo conhecimento que nós já adquirimos do Evangelho, né, dos ensinamentos do Cristo, se nós não colocarmos esse nosso conhecimento a serviço do bem, ou seja, se nós não colocarmos o nosso instrumento de iluminação, representado aqui na parábola pela candeia, mas que no nosso caso significaria nosso conhecimento colocado a serviço do bem, a gente estará colocando a nossa candeia embaixo do alqueire. Estará ocultando essa luz, ou reservando aquela iluminação, como na imagem, lembra que a gente mostrou ainda há pouco? Que ela vai ficar contida. Ele diz ao contrário, para que a gente coloque sobre o candeeiro, ou seja, coloque ela sobre o alqueire. O alqueire citado aqui no texto é uma medida antiga de capacidade, né, que a gente colocou e que guardava o óleo, tá certo? E ele diz para colocar sobre o candeeiro, né, nosso aqui, e que existe uma outra palavra em algumas versões, em algumas passagens, que é dita como velador. O velador, ele era um utensílio que se utilizava, ele era de uma forma de haste, com uma madeira apoiada, né, numa base, e tinha uma parte de cima que era como se fosse um disco, onde a gente colocava o candeeiro nas casas, para que ele pudesse, ou seja, colocava a nossa candeia, ou vela, né, o candeeiro, para que ele pudesse iluminar melhor todo aquele ambiente e todos usufruírem daquela iluminação. Então é isto que o Cristo quer nos trazer aqui. Colocando a candeia lá no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilita a visão das pessoas. Então, esses ensinamentos do Mestre dão a entender claramente o quê? Que as leis divinas, elas precisariam ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las. Porque sem esse conhecimento, a gente ia paralisar a marcha, né, da evolução humana. Então, olha a nossa responsabilidade. Quando nós não colocamos o nosso conhecimento dos ensinamentos das leis de Deus, dos ensinamentos do Cristo, em benefício do outro, divulgando-os, nós estamos fazendo, como aqui está sendo colocado, né, de uma forma metafórica, nós estamos ocultando aquela luz e deixando ela iluminar só a gente, colocando-a sobre o alqueire. E se fizermos isso,
estaremos deixando de aproveitar, como nos tem sido colocado esses ensinamentos, não só para nós, estaremos deixando de aproveitar para os outros. Então, todo conhecimento ele tem que ser destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano. E não deve permanecer oculto, mas tem que ser amplamente divulgado. E por que isso aí teria que acontecer? Né? A gente tem que lembrar que o Cristo, na realidade, ele tinha horas que ele não era muito claro. Né? Mas será por que o Cristo fazia isso? Por que será que o Cristo não clareava, não falava de maneira mais direta algumas coisas? Não é porque ele não quisesse, né? Não é porque ele não desejasse transmitir o conhecimento. É que nós, muito provavelmente, não estaremos preparados para tal. Né? E sem estarmos preparados para tal, como é que nós poderíamos receber isso? Não teria como. Né? Então, a candeia simbolizando o instrumento de iluminação, cuja chama, né, é alimentada pelo óleo que abastece, afasta a escuridão reinante. Então, do ponto de vista espiritual, para a gente, a candeia vai se assemelhar ao quê? A nossa mente esclarecida, a nossa mente enriquecida pelos valores morais e que afasta as trevas da ignorância, afasta a escuridão existente na humanidade. Tá certo? Bom, vamos para o próximo slide. Então, no próximo slide, nós vamos ler aqui o item 3º desse capítulo 24, que diz o seguinte: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus: é porque a vós outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. Então, aqui parece confuso, né? E é isso que os discípulos de Jesus diziam para ele, né? Mas por que você fala através de parábolas? Né? Por que você não fala diretamente as coisas, como fala para a gente? Na realidade, Jesus entendia muito bem que os homens da sua época eram criaturas ainda muito atrasadas. Se hoje nós ainda somos, né, depois de mais de 2000 anos que Jesus passou aqui, encarnado aqui conosco, eles eram criaturas então muito atrasadas para que pudessem compreender algumas dessas coisas. E os discípulos, ao contrário, então Jesus tinha que falar para eles de uma maneira simplificada. Não é assim que a gente faz com as crianças. O que a gente faz com as crianças? Para a gente passar alguns ensinamentos morais para as crianças, o que a gente faz? A gente conta histórias, né? Tem várias histórias que elas são metáforas, são maneiras mais simples da gente poder traduzir para as crianças aqueles ensinamentos morais que elas precisam. Por exemplo, se eu for falar de respeito para a criança, definindo o que é respeito, ela não vai entender. Você precisa contar uma historinha que tem o fundo moral e no final colocar isso aí depois da historinha. E a criança, né, vai compreender, vai dizer: ah, entendi agora, tio, tia, o pai, mãe. Então, Jesus fazia da mesma forma com aquelas crianças espirituais que eram os homens da sua época, muito ainda ignorantes aqui no sentido de serem atrasados. E aos seus discípulos, em particular, Jesus explicava o significado de muitas dessas parábolas, porque ele sabia que eles já estavam preparados para isso. Então é preciso a gente entender que quando o terreno está preparado, está fertilizado, está adubado, está pronto para receber a semente, vale a pena eu colocar a semente lá. Se ele não estiver, vai ser uma perda de energia e uma perda da semente que eu preparei durante tanto tempo para ali colocar. Então, o conhecimento, quando ele é disseminado num grupo que não está preparado, querendo trazer todo o ensinamento de uma vez, é como se você tirasse alguém que está dentro da caverna e colocasse frente à luz. Ele não vai conseguir enxergar, ele vai ficar ofuscado, porque ele está acostumado com aquela limitação. Então, é preciso ir aos poucos. E os discípulos mais adiantados, sendo mais adiantados moral e intelectualmente,
Jesus podia iniciá-los nesse conhecimento das verdades que eram assim mais abstratas. Por outro lado, se vocês observarem, tem algumas coisas, quando Jesus fala da caridade, de fazer o bem, ele é bem direto, e todos entendem. Ele só quando ele vai falar em coisas que seriam mais complexas para os homens daquela época entenderem, ainda muito atrasados, em termos de adiantamento moral, de compreensão, é que ele se utiliza das parábolas. Mas mesmo para os discípulos, Jesus algumas vezes não lhes dizia tudo. Tinha muito ponto que ele mantinha impreciso, por quê? Porque ele não tinha nem como falar disso aí para eles. Eles precisariam estar preparados, mesma situação do terreno preparado que a gente falou ainda agora, do solo. E só mais tarde é que seria esclarecido muitas dessas coisas. Com o advento até do Espiritismo, muitas dessas coisas foram explicadas que na época, né, não tinham condições de ser feito. E os homens daquela época, os próprios discípulos que acompanhavam o Cristo naquela época, eles não tinham condições ainda de compreender, não tinham preparo para tal, como muitos de nós ainda não temos e ainda não compreendemos. Agora, o que é um negócio, eu sempre fiquei intrigado nessa última parte, quando Jesus diz: aquele que já tem, mais lhe se dará, e ele ficará na abundância. E ao que não tem, tudo que ele tem lhe será retirado. Parece uma coisa assim injusta, né? Não parece injusto? Mas aqui o que Jesus quer dizer para a gente? Ele quer dizer o seguinte, que se nós já temos conhecimento de algumas dessas verdades e nada estamos fazendo com ele, esse conhecimento ele aumenta a nossa responsabilidade. Cada vez virá mais ensinamentos e a gente adquirirá, como ele diz aqui, mais abundância. Se eu compartilhar com os outros, então é necessário eu disseminar esse conhecimento. Ele não está à toa comigo. Então nós precisamos entender que qualquer conhecimento, seja um conhecimento na nossa área profissional, mas principalmente os conhecimentos da verdade morais do Cristo, que nós já compreendemos, nós temos a obrigação e o dever de multiplicá-los através da divulgação para com os outros. Quando nós não fazemos isso, nós deixamos de lado uma responsabilidade que é nossa. Então, é por isso que ele diz aqui, aquele que já tem, mais lhe será dado, como responsabilidade. Não é uma injustiça de Deus. Poxa, o cara já tem mais, ainda vai receber mais, porque ele terá mais para dar. Então, é por isso que, às vezes, quando a gente arranja muitas atividades assim, principalmente no trabalho que a gente faz, né? De voluntariado, ou seja, em qualquer agremiação religiosa, dentro do espiritismo, os trabalhos que a gente faz, atividades que a gente desenvolve nas casas espíritas, quando a gente está muito cheio de responsabilidade, mais responsabilidade vem, mais tarefa vem. Por quê? Porque nós já estamos prontos para isso. Por outro lado, aquele não tem, mesmo será retirado, o que ele diz? Jesus alerta que se a gente não se esforçar, até o que a gente tem, aquela luminosidade que nós temos, o óleo do nosso conhecimento será consumido e nós não teremos luminosidade nenhuma, nem para nós, inicialmente, e muito menos para os outros. Então a gente precisa se esforçar para compreender, para estudar, e um dos objetivos de a gente se encontrar sempre para estudos, né, para discussão, como essa que nós estamos, para esses pontos que a gente vem trazendo aqui com vocês, essas reflexões, para todos nós, para nós próprios, é aumentar a nossa capacidade de saber, para que a gente possa progredir sempre mais, em conjunto com aqueles que estão ao nosso derredor. Precisamos lembrar sempre o seguinte, que quem tem mais precisa ajudar quem tem menos. Não é assim que funciona? Sempre nós vamos precisar de ajuda e sempre nós temos como ajudar. Então, essas histórias do cotidiano que Jesus usava, era justamente para que eles pudessem divisar, pelo menos parcialmente, aqueles seres, crianças espirituais ainda, os ensinamentos mais complexos. Esse era o objetivo de Jesus usar essas parábolas. E prosseguindo ainda no item 3, ele continua. E neles se cumprirá as profecias, a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos
para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não o escure. Isso aqui está lá em Mateus, né, no capítulo 13, versículos 10 a 15. Esse no item 3. Então, isso aqui é algo que é de uma atualidade tremenda, né? É de uma atualidade tremenda. É um alerta que Jesus nos faz sobre a questão dos outros interesses passageiros e materiais que tornam a gente cegos, tornam a gente surdos aos bons ensinamentos. Isso vem acontecendo de certa forma hoje em dia. Vocês não acham? A cada dia a gente tem mais preocupação e a própria mídia, a própria convivência, os próprios meios onde a gente vive, os nossos filhos, eles têm uma demanda de coisas materiais muito grande. Hoje em dia a gente pode ver o seguinte, que tem que trabalhar muito mais horas para ter todos os gadgets, né, todas as coisas eletrônicas que se desejam. Será que isso é necessário mesmo? E o nosso lado pessoal? E o nosso óleo da candeia? Será que nós estamos purificando esse óleo para que ele consiga, através do pavio, se encaminhar, fluir e gerar combustível para a nossa iluminação espiritual? Será que nós estamos fazendo isso? Então, Cristo nos diz o seguinte, cada vez mais nós estamos ficando surdos, né, e cegos para as coisas verdadeiras. Qual é a verdadeira vida? Nós sabemos que somos seres que estamos aqui encarnando transitoriamente. A nossa vida espiritual é que é a vida contínua, né? Se a gente fosse pensar, nós estamos no interstício da nossa vida aqui encarnados, né? Mas a nossa vida é a vida espiritual. Então, quando ele diz que a gente ouve e não escuta, é porque existe uma diferença entre ouvir e escutar, não é? A gente ouvir com atenção, está tentando entender o que está sendo dito, é que é escutar. A gente não escuta. A gente ouve barulhos, mas a gente escuta o barulho quando a gente presta atenção no que ele é. Então, Jesus nos alerta, né? Vocês ouvem muito, mas não escutam, né? E muitas pessoas, uma boa parcela da gente, a gente ouve os ensinos de Jesus, mas muito poucos da gente os escuta. Porque o escutar tem ligação direta com a ação, né? Com o compromisso da gente executar mais tarde, porque ele leva a gente à reflexão e ao entendimento, a colocar aquele ensinamento na nossa prática diária. É essa que é a nossa dificuldade maior, não é? Nós temos, muitas vezes, nós não nos esquivamos de informações porque elas nos tornam mais responsáveis. Como ele já disse, né? Vai ser dado mais responsabilidade àquele que sabe mais. Então, às vezes, a gente quer, não, eu não quero nem saber disso aí porque eu vou ter que me modificar. Sim, o nosso objetivo encarnatório é a nossa modificação. Nós temos mania de fugirmos das nossas responsabilidades, mas não adianta, elas estão aí. E ele alerta ainda para a questão do ver e do ouvir do povo, né? Quando isso é feito de maneira verdadeira, né? Quando a gente leva o coração, que é a sede dos nossos sentimentos, para compreender e desenvolver essa fé, né? Essa fé como condição fundamental para que a gente obtenha a cura. Então, essa parte final, quando ele diz que seu coração não compreende, para tanto convertido eu não os cure, é porque se eu não tenho uma proposta de modificação moral, né, não adiantaria eu chegar para Cristo, que ele está falando aqui no contexto dele, procurando uma cura, seja de uma doença física, e principalmente das doenças morais, se eu não me transformo, se eu não procuro ser melhor para com o outro, se eu não procuro ser mais compreensivo com o outro. Então, é uma reflexão muito profunda isso, e muito atual. Até que ponto eu estou querendo ouvir, querendo escutar, querendo compreender, querendo internalizar e colocando esse evangelho em ação, ou seja, me evangelizando, fazendo uma evangelização, colocando o meu evangelho
na prática. É isso que o Cristo nos pede aqui. Senão nós seremos surdos e cegos. Nós, sabendo, não iremos ouvir. Vamos prosseguir. Nesse item 4, nós vamos ler, a gente dividiu aqui em duas partes, né? E nós vamos ler esse item 4 e depois faremos os comentários. Então, no item 4 diz o seguinte: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deva ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Jesus se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhe por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. E prossegue. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz demais viva e deslumbraria, sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar a sua fé, sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então aqui é um item bem intenso, né? Que ele vai falando, muitas dessas coisas a gente já comentou antes, mas na essência, sumarizando as ideias que esse item nos traz, ele quer dizer o seguinte, que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Ou seja, nem todos nós queremos ter o esclarecimento, como a gente já falou, às vezes a gente foge dele, porque ele representa a minha responsabilidade. Por isso, quem mais sabe, ou quem mais possui valores morais, deve, com muita naturalidade, de uma maneira muito simples, né? De uma maneira sem querer ressaltar nada, deve irradiar pensamentos, utilizar suas palavras, suas ações, suas atitudes, através de seus gestos, para que atinjam as pessoas que estão ao nosso redor de maneira agradável e edificante, né? Como chama abençoada. Então, é muito interessante o que aqui é colocado. E ainda nos alerta sobre a necessidade da gente ter o quê? Ter tempo, né? Ter calma, ter prudência. Nós precisamos sempre compreender que toda transmissão de ensinamento, ela precisa ser ajustada à capacidade de assimilação daquele que a gente quer instruir. Até na educação formal, não é? Existe uma área de aprendizagem, né, que a gente chama, que ela fica limitada à nossa capacidade de entendimento, que é o que ele chama de zona proximal do entendimento. O que seria essa zona proximal do entendimento? Se eu quero passar um conhecimento que está muito além dessa minha zona proximal, ou seja, até aquilo ali eu tenho um desafio e eu consigo aprender.
eu não tenho efetividade no aprendizado. Então, nós precisamos sempre graduar essa transmissão para que nós não queiramos. Isso é comum com a gente, né? Principalmente na questão religiosa. Quando a gente tem contato com uma verdade que nos deixa muito alegres ou muito animados naquilo ali que está acontecendo, nós queremos passá-la para todo mundo, né? Nós queremos pregar para todo mundo, queremos falar daquilo. Isso acontece muito quando a gente começa. Isso aconteceu comigo, eu acho que com vocês não aconteceu, talvez tenha acontecido só comigo, né? É muito comum na doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, a gente querer falar sobre essa verdade para todas aquelas pessoas com quem a gente convive e tal. Mas a gente precisa compreender que as pessoas ainda não começaram a ler, não começaram a se preparar, ainda não começaram a estudar, ainda não estão com o terreno fertilizado de maneira suficiente para o aprendizado. Então não adianta a gente prosseguir com isso, a gente querer. Se eu tenho muitas informações, eu preciso adaptar ao meu público, né? Isso quando a gente está falando de uma aula, de uma apresentação, da educação formal. Mas nos ensinamentos também é a mesma coisa. Jesus, como terapeuta que ele sempre foi, como mestre maior, né, que nós já tivemos aqui no planeta, ele utiliza dessa mesma coisa. E aqui a espiritualidade nos explica que é necessário ter prudência, é necessário a gente graduar essa transmissão para a gente não enceguecer, não deixar a pessoa cega de tanta luz, de tanta informação. Então, todas as ideias novas, nós precisamos entender, todo o progresso, eles vão chegar, ele nos alerta que eles vão chegar de forma adequada. Nada obsta, como a espiritualidade nos ensina, através das obras da codificação, nada, quando Kardec perguntou o que obstará o projeto, nada vai obstar o progresso. Uma hora ele vai acontecer, queiramos ou não, tá certo? Mas tudo tem seu tempo. Como ele cita aqui, se você for lá e plantar colocar uma planta fora da estação, por que a gente tem as estações certas para plantar? Porque se faltar água, se faltar sol, se faltar, né, as condições necessárias para que aquela plantinha se desenvolva, ela não vai, a semente não vai nem eclodir. Então não adianta ter uma boa semente. Se o terreno não estiver preparado, se a época não for adequada, então o terreno tem que estar preparado, ou seja, as pessoas têm que estar receptivas a receber aquele ensinamento, ou no mínimo já com as informações básicas que ela precisa para isso, né? E vai. Algumas vezes as pessoas já têm tudo isso e não querem progredir. Aí é aquela história, né? Às vezes a pessoa é atropelada por algumas situações e só mais tarde ela vai entender, puxa, por que isso aconteceu comigo? Porque já passou da hora de você utilizar aquele aprendizado, de se modificar, e você não fez. Então, às vezes, vem a dor. Quando a gente não quer a transformação pelo amor, né, pode vir a dor. E nós vamos ficar aguardando a dor para tomarmos as nossas providências, de pegar esse nosso óleo do conhecimento e colocar em benefício do outro, não faz muito sentido. Então, voltando à nossa ideia aqui, seria uma insensatez da nossa parte a gente querer ensinar esses códigos morais mais elevados para aqueles que ainda estão lá num estado de praticamente selvageria. Seria como se a gente quisesse ensinar as quatro operações lá para aquele menino que mal sabe fazer as tabuadas, ele mal sabe a tabuada, ele não sabe nem as tabuadas de multiplicar, nem de dividir. Então, como é que eu vou falar das operações matemáticas para ele? Não tem como, né? Então, Jesus nos alerta que é um desperdício de oportunidade. A gente prover os ensinamentos de forma clara e diretamente aos que não estão receptivos. É um desperdício da boa semente, como a gente colocou, no terreno não fértil, terreno que não está preparado para tal. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, né? Para que a gente obtenha o resultado que o Cristo nos demanda. Prosseguindo aqui para o item 5. Diz o seguinte: se pôs em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que a desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para receber. A providência os mantém de reserva e não sob alqueire. Os homens, porém, que entram em possuí-las,
quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses homens os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Aqui a fé raciocinada, né? Não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, aqui, o que a gente pode concluir desse item? Os alertas que Jesus nos faz, né? O primeiro deles trata do seguinte, que nós, como seres conscientes, nós sabemos que todo conhecimento ele é destinado basicamente para quê? Para a nossa melhoria moral e para a nossa melhoria intelectual. E ele não deve permanecer oculto, vai ser amplamente divulgado. O homem sistematicamente tem utilizado, através dos tempos e das religiões, tem procurado manter alguns segredos, como se fossem segredos apenas para os iniciados. Durante quanto tempo as agremiações religiosas escondiam os escritos? Os escritos com os ensinamentos do Cristo só eram dados para alguns. Algumas análises que eram feitas, alguns estudos que eram feitos, era só para aqueles iniciados ali. E era realmente uma maneira de manter o poder. Só os iniciados é que tinham capacidade de entender. Aos poucos o homem vem, através da fé mais raciocinada, e mais recentemente, com a chegada de algumas agremiações religiosas, com o Espiritismo também, que nos explica de uma forma bem clara esses ensinamentos, isto vem se modificando. Mas o homem é que durante muito tempo mantém as coisas sob alqueire. Quando a espiritualidade não revela, quando a providência divina não nos revela alguma coisa, porque a gente ainda não está preparado, ela não está colocando isso aí sob alqueire, ela não está ocultando, ela está deixando para um momento conveniente. Então, do ponto de vista espiritual, a nossa candeia, voltando na nossa metáfora, ela se assemelha ao quê? Uma mente esclarecida, enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância da humanidade. Então, esse é que deveria ser o nosso objetivo. Afastar a ignorância da humanidade para que a gente possa transitar para um novo patamar de planeta. Possamos sair de um planeta ainda de provas e expiações para transitar para um outro planeta, o planeta de regeneração. É o que um processo que a gente já iniciou de transição e que a gente tem dificuldade quando olha ao nosso redor. Mas as chances estão aí colocadas, para que nós possamos aproveitá-las. Então, os espíritos superiores eles não mantêm os conhecimentos que possuem ocultos, mas eles disponibilizam a qualquer pessoa no momento oportuno. A cada leitura que a gente faz, não é assim que acontece? De um mesmo livro, a gente vai descobrindo novas nuances que a gente não tinha visto naqueles ensinamentos. Vocês já devem ter tido a oportunidade de ler as obras da doutrina espírita, como exemplo, porque nós estamos aqui numa agremiação espírita, falando dentro de uma agremiação espírita, é a luz do espiritismo que nós temos que falar.
Então, já aconteceu com vocês muitas vezes, né? Você lê uma obra, seja uma obra básica, uma obra complementar, você lê a primeira vez, você absorve algumas coisas. Ou seja, a luz está ali, mas você enxerga algumas coisas da luz. Quando você firma mais à vista, ou seja, na segunda leitura, você passa a ver outras colorações. À medida que você vai se adaptando com a luminosidade, você vai enxergando mais e melhor, e mais detalhes. Vai ficando cada vez mais rica a sua percepção. Então, isso acontece com a gente. E a espiritualidade e a providência divina, a espiritualidade, ela vai fazendo isso. Ela não oculta porque ela quer, não, porque nós ainda não estamos preparados. E à medida que ela vai, até as obras, às vezes, vão chegando para a gente quando a gente já está preparado. Às vezes a gente lê uma obra e não se preparou para isso. Muitos de nós gostam de começar a ler as obras complementares, né? Por exemplo, as obras da série André Luiz são fantásticas, mas sem a gente ler as obras básicas, a gente perde muita coisa nas entrelinhas. É por isso que é preciso a gente, além de ler, a gente estudar essas obras. Né? E estudar as obras básicas, elas são não para cumprir um rito, mas para que a gente consiga preparar melhor o nosso terreno para o aprendizado. Acreditar que os conhecimentos superiores são destinados para a nossa melhoria enquanto seres humanos. Né? E a gente achar que isso tem que permanecer oculto, mantido em círculo fechado, inacessíveis, né? Aos mais simples, às massas populares, é um atraso espiritual. É por isso que as publicações, elas precisam ser feitas e ser preparadas e ter um custo bastante baixo para que mais pessoas tenham acesso, por exemplo. E a maioria das casas espíritas, ela tem lá uma biblioteca. Para quem não pode, pega emprestado ali e lê. Então, está ali ao nosso alcance. A gente achar que tem que fazer essa ocultação ou limitar é realmente um atraso espiritual. Né? Nosso e daqueles que estão nos rodeando, ou seja, mais responsabilidade ainda tem nisso. Então, por força da lei do progresso, como eles nos colocam aqui, a verdade vai chegar. E ela chega à medida que o ser humano vai evoluindo. Não vai chegar antes da hora. E tem uma coisa interessante que ele diz aqui, no finalzinho, né, da mensagem, que diz que vai ser descoberto um dia que, ainda que a gente não possa compreender e desvendar isso aí hoje, nos mundos mais adiantados, quando a gente já tiver mais purificado, ou seja, daqui várias e várias e várias idas e vindas e reencarnações aqui no planeta, a gente faz isso. A gente não aprende lá no plano espiritual, quando a gente está no interstício entre uma encarnação e outra? Então, é a mesma coisa. Vamos prosseguir aqui. No item 6, nós vamos ler todo também, ele tem o seguinte: pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas de salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Então, nas coisas mais importantes, né, como a questão de humildade, Jesus foi bem claro, ele não ficou, não se utilizou nem de palavras, porque era uma regra de conduta que todos deviam seguir. Então, não tinha que ter nenhuma forma, digamos, alegórica, ela tinha que ser colocada de forma bem clara. Continuando aqui, o item 6. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem estes discípulos, serem eles, mais adiantados moral intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. E concluindo o item 6, prosseguimos aqui. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos, ou seja, para depois. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações,
até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, durante muito tempo, né, principalmente na Idade Média, as parábolas de Jesus eram levadas e as alegorias que ele utilizava de uma forma a ferro e fogo, era levado ao pé da letra, né? Quando Jesus tua mão é motivo de escândalo, corta. A pessoa poderia achar que Cristo está dizendo que tinha que cortar a mão se ela fez alguma coisa ruim. Não era isso que ele queria dizer. Era uma forma alegórica. Mas Jesus entendia, né, que a gente tinha limitações. Então ele precisava falar isso. A interpretação errônea foi de nossa parte. E Jesus entendia que mesmo para os seguidores dele, que eram os apóstolos, em alguns pontos mais complexos, que necessitavam do entendimento de ciência, né, de compreensão maior, com o uso do coração da parte deste, ele tinha que passar apenas superficialmente. Mas sobre aquilo que era essencial, ele foi direto ao Cristo. Então nós não temos escusas sobre as questões de caridade, do bem, do respeito ao próximo, está bem colocado ali. E a gente não deve ter pressa de querer repassar essas verdades mais profundas, esses ensinamentos, quando falta base para uma compreensão mais transcendente, né? Falta conhecimento e sensibilidade nos seres para que esses ensinamentos fossem trazidos à luz. Caso isso fosse feito, seria contraproducente, seria perda de energia, como a gente já colocou. E aqui, o que ele coloca é que durante muito tempo, essas coisas foram interpretadas de uma forma equivocada, e mesmo assim isso aconteceu, porque nós precisávamos passar por isso, para amadurecer, para desenvolver a ciência, que hoje em dia, né, através do surgimento do Espiritismo, muitas dessas verdades têm sido explicadas de uma forma mais racional. E encaminhando aqui para o item 7, que já é o final, né, diz o seguinte: o Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduz os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, as obras codificadas por Kardec, você pode ver que ela tem uma sequência, né? Elas foram feitas e orientadas pela espiritualidade numa sequência necessária para a melhor apresentação. Ele iniciou lá com o Livro dos Espíritos, que buscava explicar de uma forma geral e racional os fenômenos na época das mesas girantes. Seguiu-se no prosseguimento o Livro dos Médiuns, que tem uma parte contida lá no Livro dos Espíritos, que já é um detalhamento, para explicar mais ainda os fenômenos, né, de comunicação do plano espiritual com o plano nosso físico aqui, iniciando o detalhamento da parte mais científica da doutrina. O Livro dos Espíritos trata mais da parte filosófica, o Livro dos Médiuns mais da parte científica da doutrina. E apenas após esses dois livros terem sido lançados, ou seja, a base, né, que a ciência se desenvolvia naquela época, é que foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, que explora a parte mais religiosa da doutrina. Posteriormente, né, a gente sabe aí da sequência, foi o Céu e o Inferno. A espiritualidade nos informa sobre a justiça divina segundo o Espiritismo, desmistifica a doutrina das penas eternas, nos revela magistralmente o Código Penal da Vida Futura, vale a pena ler lá, nesse livro, né, no Céu e o Inferno, e a lei de causa e efeito, definindo que o tempo de sofrimento, né, nós próprios podemos abreviar, não tem sofrimento eterno. Mostra ainda em relatos dos espíritos as diversas condições de felicidade ou infelicidade, ou seja, ele mostra vários exemplos de espíritos felizes, medianamente felizes, infelizes, e a destinação futura, que é definida onde? Na nossa própria encarnação. Então não vamos adiar, né? A nossa encarnação já é o planejamento da próxima. E, finalmente, através da obra complementar, obras póstumas, publicada após a desencarnação do codificador. Então, a própria espiritualidade foi fazendo essa revelação aos poucos. E fora o seguinte, a Revista Espírita, que deu continuidade, e os diversos outros contemporâneos de Kardec, os que seguiram depois, né?
o próprio Francisco Cândido Xavier, com as obras complementares, que só foram trazidas posteriormente, tá? Porque era um plano da espiritualidade isso. Então, no item 7, concluindo aqui, se a espiritualidade, né? Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada em sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então, a espiritualidade, né, ela sempre faz as coisas de uma forma muito coordenada. E é isso aqui que a doutrina espírita, as obras da doutrina espírita, né, desde a codificação do Kardec, elas foram feitas, sendo reveladas à medida em que vai se esclarecendo mais e se aprofundando, né? Uma coisa que é importante, já indo para finalizar aqui o nosso tema, é que muitas vezes o desejo da gente querer auxiliar o próximo, a gente tem que primeiro aprender a irradiar o bem de uma forma contínua, independente da pessoa ou situação, libertando nós próprios das manifestações, né, tão nebulosas, tão difíceis de serem visualizadas, do personalismo. Na medida que existe uma perseverança, uma insistência nossa, né, na luta educativa, as sugestões negativas do mal não vão atingir a gente. Quando a gente caminha em direção ao bem, o espírito ele vai se libertando pouco a pouco dessas paixões inferiores, vai revelando, né, um corpo mais luminoso de virtudes. Então é preciso que a gente vá desenvolvendo essas nossas virtudes gradativamente, tá? Tudo a seu tempo. Por outro lado, a gente precisa sempre estar envolvido pela túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé, aprendendo a incorporar a luz em si mesmo, para que a gente não venha a nos ofuscar e ofuscar ao outro. E a gente vai encerrar aqui trazendo uma passagem lá do Emmanuel, né, do livro Fonte Viva, a mensagem 33, que ele diz o seguinte: há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz, daí a necessidade de prudência e vigilância. Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a vida, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Essa mensagem ela é muito reflexiva para todos nós. Não adianta eu ter toda a inteligência, que é o que a providência divina sempre nos provê de início, se eu não desenvolver o meu lado da moralidade, né? E não basta a gente ter todas essas habilidades, como ele diz aqui. É preciso luz divina. Então, nós precisamos deixar que a candeia dos ensinamentos que Jesus nos trouxe chegue verdadeiramente até nós. É o convite que a gente faz para que nós nos transformemos, para que nós absorvamos o óleo dos ensinamentos do Cristo como combustível da nossa candeia, que nós a coloquemos,
que trabalhemos os nossos filtros de percepção, que seria o pavio, né, para levar esse conhecimento até a nossa iluminação inicialmente e a iluminação dos outros. Se esse filtro não está bem trabalhado, se eu não me preparei, eu não tenho condições de fazê-lo de forma adequada. Então, era isso que a gente queria colocar aqui para vocês, meus irmãos. Agradecer a paciência de estarem conosco, né, há quase uma hora aqui, conversando sobre esses ensinamentos. E rogar que nós busquemos colocar a serviço do Cristo esse nosso combustível dos ensinamentos que Ele nos traz, para que a luminosidade nos atinja, sim, de primeira mão. O primeiro iluminado, quando eu acendo a minha candeia, a nossa candeia, é a gente próprio. Mas é preciso que a gente coloque essa candeia num local mais alto. E aqui o local mais alto que o Cristo nos ensina é colocar disponível, em destaque, para a iluminação de todos os que estão ao nosso redor. E assim nós vamos encerrar, então, a nossa manhã aqui de discussões sobre o Evangelho, agradecendo a presença do Mestre, que com seus braços abertos nos convida a transformar todo o conhecimento que nós já temos em benefício daqueles que nos cercam e desta forma auxiliarmos naquilo que já podemos, através do amparo dos benfeitores espirituais que nos acompanham, dos amigos espirituais que nos auxiliam no nosso dia a dia, no nosso meio familiar, colocando a luz do ensinamento do Cristo para iluminar cada um dos nossos lares, cada um dos nossos locais de trabalho, com aqueles mais difíceis, principalmente, sabedores que somos, que se a luz ainda não chega a eles, ou por outra, se eles ainda não enxergam essa luz, num determinado momento, isso ocorrerá, que nós possamos ser esta candeia colocada não sob alqueire para limitar a sua luminosidade, mas ser colocada sobre o velador, para que possa se espraiar por todo o nosso redor. Fica entre nós, Mestre querido, como tu nos prometeste, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Bom dia a todos.